Amém. Amém, glória a Deus. Nós estamos num momento em que de pandemia, que é uma coisa que está mexendo com todos, com as vidas de todas as pessoas. Mas nesses momentos, às vezes, é difícil sonhar e planejar alguma coisa. Mas Deus, ele é um Deus que ele se interessa pelos nossos planos. E quando nós planejamos com Deus, é algo muito especial. Quero convidar a vocês a abrirem as Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 11, no versículo 1 até o versículo 5. Passado o dilúvio, os sobreviventes começaram a se reproduzir, né, a terem filhos, e as suas descendências cresceram, e o povo começou a se espalhar pela terra. E no versículo 1 do capítulo 11, fala assim: no mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear, e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade, a torre que os homens estavam construindo, e disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venhamos, desçamos e confundamos as línguas que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Esses homens fizeram um plano. Eles planejaram criar uma cidade e uma torre que os levasse até o céu. É a chamada Torre de Babel. Bem, muita pretensão humana querer fazer uma torre até chegar ao céu. O que esses homens queriam na realidade? Eles queriam se exaltar, eles queriam ser vistos por toda a humanidade e mostrar o poder deles. E eles falam aqui, eles queriam que o nome deles fosse famoso, eles queriam ser pessoas famosas, eles queriam que não fossem espalhados pela face da terra, eles queriam ficar juntos, eles tinham um intento, fazer uma sociedade forte, unida, mas esse não era o plano de Deus. Então, o que acontece? Se nós olharmos a Bíblia do início até o fim, nós veremos muitas pessoas planejando coisas e sendo bem-sucedidas. Por exemplo, o rei Davi, quando fez um plano de construir um templo para Deus. Não era vontade do Senhor que o rei Davi construísse esse templo, mas que o filho dele construísse, o rei Salomão. E Davi, como tudo que ele fazia, ele apresentava ao Senhor, ele aceitou a vontade do Senhor, ele não lutou contra o Senhor. E assim foi. Salomão foi quem construiu o templo do Senhor. Da mesma forma, Neemias, quando saiu para erguer os muros da cidade, aquilo foi um plano que Deus passou para Neemias, e foi um plano bem-sucedido. Mas esses homens aqui não. Eles queriam construir uma cidade para se fortalecer e uma torre para mostrar o quanto eles eram poderosos. E em momento algum eles consultaram ao Senhor sobre isso que eles faziam, se era propósito de Deus, se Deus queria que isso fosse feito na vida deles. O que havia ali era vaidade. Então, aconteceu exatamente o que eles não queriam. Eles não queriam ser dispersos.
Eles queriam continuar a grande obra deles. Mas Deus, conhecendo o coração, porque Deus conhece o coração de cada um de nós, fez com que nenhum deles mais conseguisse se entender. E cada um falava uma linguagem diferente. E o que eles fizeram foi exatamente isso: se dispersaram. Ou seja, aquela rebeldia, aquela forma de agir não prosperou, porque Deus não estava naquele negócio. Era um negócio, era um planejamento que seria usado para o mal da humanidade, apenas para o benefício e exaltação de alguns. Nós precisamos refletir nisso. Quais são os nossos planos? Apesar de ser um momento de pandemia, nós temos planos, nós temos sonhos, nós temos projetos. Aqueles homens, eles sabiam projetar. Eles não usavam pedras para construir a cidade e nem a torre. Eles fizeram tijolos queimados, uma tecnologia mais sofisticada. Eles não usavam a argamassa para fixar os tijolos, eles usavam piche, o que faria com que o tijolo ficasse melhor arrumado. Mas, quanto a nós, quanto a vocês, quanto a mim, quanto às pessoas que nos ouvem, que nos assistem, quais são os nossos planos? Os nossos planos estão sendo apresentados diariamente a Deus, desde o levantar até cada passo que nós temos durante o dia? Vale a pena refletirmos sobre isso, porque se Deus não estiver nos nossos planos, esses planos não vão prosperar. Ao contrário, eles podem até começar, mas podem vir a ser frustrados mais à frente. O convite para nós hoje é esse: vamos chamar Deus, vamos pedir a Deus para que Ele nos oriente nos planos, que os nossos planos sejam os planos de Deus, porque nós não conseguimos pensar como Deus pensa. Muitas vezes nos alegramos com muitas coisas e queremos muitas coisas, mas o que pode vir à frente se Deus não estiver conosco? Nós não sabemos. Mas quando Deus nos dá a certeza de que nós estamos planejando e fazendo alguma coisa conforme a vontade dele, no meio do caminho nós percebemos o quanto as coisas vão se abrindo e vão acontecendo. Alguns casos já foram contados aqui, de organizações que foram prosperando. E assim é o nosso Deus. Ele é o Deus provedor, ele é o Deus que sabe iluminar, que sabe orientar e que sabe nos conduzir conforme a vontade dele. Mas nós precisamos estar com o nosso coração disposto, porque se o Senhor disser não, é não. Quando Deus diz não, é porque ele sabe que aquilo não é um bom negócio, embora os nossos olhos estejam achando que é. Então, queridos, que nós possamos hoje, que nós possamos refletir, apresentar todos os nossos passos ao Senhor, porque Ele se interessa com as mínimas coisas e com as máximas coisas. Ele é Deus do grande, do macro, mas também é o Deus das pequenas coisas. Então, pensemos nisso. Quando levantarmos de manhã, Senhor, está aqui o meu dia. Esses são os meus planos, são os meus sonhos. Os diários e também aqueles mais programados que nós temos na nossa vida. O que o Senhor deseja que eu faça? É isso mesmo? E vamos buscando ao Senhor. E vamos encontrar. Porque a palavra do Senhor diz que quem busca, encontra. Se nós buscarmos ao Senhor, Ele se deixa achar. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada pela Tua palavra que nos adverte, a Tua palavra que nos ensina e nos orienta a buscarmos a Sua presença em todo o tempo, a apresentarmos as nossas coisas a Ti, porque o Senhor deseja que nós caminhemos e que nós sejamos felizes nessa existência.
Mas sem o Senhor nada poderemos fazer, como diz a tua palavra, Senhor. Muito obrigada, que nós estejamos atentos no nosso dia a dia, Senhor, por onde seguir, o que fazer, como fazer hoje, e que nós estejamos também atentos quando o Senhor conduz por um caminho diferente ou por uma direção diferente, quando o Senhor muda aquilo que nós achamos muitas vezes que é importante, mas que não está de acordo com a sua vontade ou que não é o momento de vivermos aquilo, porque podemos estar em algum processo de aprendizado. Obrigada, Senhor. Que nós possamos sentir cada vez mais a tua presença, a tua direção, a paz de Cristo inunde o nosso ser e nos oriente, nos leve, porque o Senhor é lâmpada e luz para a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada e amém. Vamos a um momento de louvor para agradecer, para mostrar ao nosso Deus o quanto nós somos gratos por estar na presença dele. Amém?